Meu nome é Eliana Moreira e nos últimos 7 anos eu fui a responsável por ajudar 2 municípios do interior do estado de São Paulo a atrair 83 novas empresas que fizeram investimento de 1 bilhão nesses municípios e a geração de 7.000 novos empregos. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês segredos para negociar a vinda dessas empresas. E por que é importante aprender a negociar para trazer empresas para o seu município? Eu tenho conseguido produzir conteúdos para que possa ajudar prefeitos, vice-prefeitos que estão na gestão, que pretendem continuar, que vão se candidatar, que podem ganhar, ou novos gestores que estão chegando, que vão concorrer aí à gestão de prefeituras, para que eles possam aprender como trazer novas empresas para os seus municípios. Nesses últimos 7 anos que eu atuei nesses 2 municípios do interior do estado de São Paulo, eu consegui, então, colaborar para a vinda dessas 83 novas empresas. E nesse período, muitos gestores me pediam ajuda para que eu pudesse ensiná-los a também trazer novas empresas. E hoje, com essa facilidade da tecnologia, dos vídeos, eu estou podendo, então, distribuir, colaborar, compartilhar todos os segredos, tudo que eu apliquei no trabalho para essas 2 cidades que resultaram nessas 83 novas empresas, 1 bilhão de investimento. Um dado importantíssimo, 7.000 novas vagas de empregos, né? Eu costumo dizer que emprego é um trabalho social tão importante porque você dá dignidade para a pessoa que vai aí levar o seu sustento para a sua família. E nesse vídeo, então, eu vou tratar sobre negociação. E para quem que serve esse tema? Serve para todos os gestores públicos, prefeito, vice-prefeito, secretários ou secretárias de desenvolvimento econômico, as cidades maiores que já têm uma secretaria estruturada, então tem seu secretário municipal, tem a sua equipe, seus diretores e assessores. Mas também tem cidades menores que às vezes não têm tanta estrutura, às vezes não tem um secretário municipal para cuidar diretamente do desenvolvimento econômico, mas tem um diretor, um assessor, e às vezes é o próprio prefeito que vai tratar diretamente sobre esse assunto. Então, esse vídeo de hoje, esse conteúdo, é para todos os gestores públicos que têm a intenção de trazer para a sua cidade novas empresas, né? Lembrando, por que é importante você atrair novas empresas para o seu município? Novas empresas, ela vai aumentar a arrecadação do seu município e também contribuir para o desenvolvimento local, porque além dos tributos que ela traz, ela também vai gerar um emprego e as pessoas que vão trabalhar nessa empresa, elas vão acabar gastando no comércio local e dessa forma contribuindo aí para o desenvolvimento econômico municipal. Isso é muito importante. Então, todo gestor que quer fazer essa experiência de atrair novas empresas, ele pode seguir essas orientações, esse passo a passo que eu estou colocando à disposição e que deram esses resultados maravilhosos. Negociar é um processo de comunicação. Então, todo gestor que ele assume uma pasta, assume um departamento, ele tem que ter essa vontade, esse desejo de aprender a negociar. Há aqueles que já têm uma certa experiência na sua carreira, seja profissional, a experiência que tem de vida, porque negociar não necessariamente é só estar na área comercial. Na verdade, nós negociamos o tempo todo na nossa vida, né? Desde que acordamos, nós negociamos. Então, há pessoas que já têm essa habilidade, mas uma coisa que é importante saber é que quem não tem, essa é uma habilidade que você pode aprender. Então, aqui eu darei algumas dicas básicas para que você, gestor público, possa aprender ou até aplicar já as suas técnicas que você já talvez tenha desenvolvido nessa grande missão de atrair novas empresas. Por que é importante? Um primeiro passo
da negociação. Vamos imaginar, vamos fazer uma comparação que a nossa cidade, então você hoje que é prefeito ou secretário municipal, você está fazendo a gestão da cidade e você quer atrair novas empresas. Vamos imaginar então que a cidade é um produto e que nós vamos buscar clientes, que são essas novas empresas que queiram comprar a nossa cidade, ou seja, vou escolher essa cidade para implantar o meu negócio. Então, se pensando no produto, a cidade, o primeiro passo que o negociador tem que ter, que um gestor público tem que, a primeira atitude que ele tem que ter é conhecer bem o produto. Ou seja, conhecer bem a cidade, em todos os aspectos, porque todas as informações da cidade serão importantes numa negociação. Eu vou dar um exemplo. O primeiro passo é você conhecer a parte que cabe, o que vai interessar para a empresa. Quais são? As áreas industriais do município. Então, o gestor público, o prefeito, eu vou utilizar aqui gestor público, que serve tanto para o prefeito, vice-prefeito, secretário, diretor, todo aquele que tem interesse em trazer empresas para a sua cidade. Então, o gestor público, ele tem que conhecer toda a sua cidade, então ele tem que fazer um mapeamento das áreas industriais disponíveis. Então, na minha cidade, em qual bairro, em qual distrito eu tenho, né, a área industrial, se tenho, ela é particular, quem é o proprietário, se você já conhece, ótimo, você não tem que marcar uma reunião, fazer uma aproximação, anotar, fazer um levantamento de quais áreas disponíveis, de quais imóveis, porque pode ocorrer de ter as áreas livres, terrenos, então qual que é a metragem do terreno, já tem a infraestrutura, água, luz, esgoto. Porventura, existe rede de gás natural próximo, existe capacidade de energia próxima. Todas essas informações são importantíssimas para você tratar com uma empresa. São as informações primordiais para que a empresa possa pensar em começar a escolher essa cidade, a fazer o estudo dessa cidade para possível transferência ou implantação de uma nova unidade. Então, mapear se há galpões prontos, se eles estão à venda, e sempre as mesmas informações, né? Tamanho, preço, tamanho do pé direito, todas as informações que você tenha que levantar de um imóvel. Normalmente essas informações você consegue ou com os donos ou com os consultores imobiliários. No meu canal já produzi um vídeo que fala da importância de você ter aproximação com as imobiliárias, os consultores imobiliários. Então, vai no meu canal e também já assiste esse vídeo que vai te dar uma noção importante de como você fazer isso e ter essas informações. Então, você tem essa informação básica, você tem que saber em cada canto da sua cidade se tem área industrial, se lá naquele bairro tem, se eu posso colocar, que tipo de empresa que eu posso colocar, se a minha legislação permite dar a viabilidade naquela área para todo tipo de empresa, ou existe exceção. Então, o gestor público ele tem que se debruçar e conhecer o seu município, conhecer todas as potencialidades para receber uma indústria. Então, esse é o primeiro passo. É como se você precisa conhecer o produto que você vai vender. É a mesma técnica. Você tem que conhecer tão bem o produto que quando você for falar para o seu cliente, você tenha condições de apresentá-lo bem e de dirimir todas as dúvidas. O segundo passo, digamos, né? Então, o primeiro passo é conhecer bem a cidade, o teu produto. O segundo, quando atender a empresa, quando você for atender a empresa, você é gestor público, no primeiro encontro, você tem que criar ali um momento de reunião que você vai poder mapear todas as necessidades do cliente. Porque da mesma forma que quando nós vamos comprar um produto ou um serviço, é porque nós temos uma necessidade, existe uma necessidade.
Então, eu vou comprar aquele produto porque eu tenho uma necessidade, eu vou comprar aquele serviço porque eu tenho necessidade. A empresa está procurando uma cidade para ela montar a empresa porque ela tem necessidade de ou um espaço para abrir uma nova empresa ou um espaço para ampliar a sua empresa, para transferir a sua empresa. Então, essa primeira reunião é aquela reunião importantíssima que você tem que ter essa experiência de criar a empatia com o cliente. Daí eu costumo dizer que você pode praticar muito bem aquele ditado que nós temos que ouvir mais e falar menos no primeiro momento. Você tem que abrir um espaço para que a empresa possa apresentar toda a sua necessidade. E daí são dicas importantíssimas, dicas básicas. Nossa, que bom! Eu vou dar um exemplo. Senhor José, seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade. Eu sou fulano de tal, eu sou o prefeito, eu sou o secretário. Sinta-se acolhido em nossa cidade. É uma honra saber que vocês escolheram a nossa cidade para colocar aí como opção da transferência da empresa de vocês. E no primeiro momento, eu sempre faço isso. Eu dou espaço para que a empresa se apresente, porque ela também quer contar um pouco. Ah, então me diga, onde que está a sua empresa hoje? Ah, então se é uma empresa que existe, que bacana. Quanto tempo ela já atua no mercado? Qual o segmento? E você vai conversando, mostrando interesse pela empresa, sabe? Primeiro encontro, você tem que criar momentos para que você possa colher essas informações. E eu costumo sempre atender uma empresa com um caderno. Eu gosto muito de caderno, porque eu anoto e fica registrado ali. Quando eu tenho as informações, depois eu vou passá-las para uma planilha que eu faço acompanhamento, daí você vai passar num sistema. Mas é importante você colher, então você anota. Olha, eu estou no mercado já há 10 anos, que bacana, qual o segmento? Ah, meu segmento é metalúrgico ou químico. Você vai fazendo uma pergunta atrás da outra, uma coisa bem natural. Nossa, que região que o senhor tem a empresa? Ah, legal, que bacana. E então, quantos funcionários a sua empresa tem hoje? Ah, eu tenho tantos funcionários. Porque você já vai imaginando, você já vai tendo informações. Nossa, se essa empresa vir, né, tantos funcionários. Que bacana! E quais são os seus principais clientes? Às vezes a própria empresa já vai falando. Então, por que que é importante saber dos seus principais clientes? Para saber eh, como que essa empresa está atuando no mercado, que posição que ela está, se de repente ela tem um cliente que você conhece, uma empresa nome, você vai saber se a empresa, o tamanho da empresa, enfim, são informações que você vai perguntando. Que bacana! E fornecedores? Quais são os seus fornecedores? Você já vai, são informações que é importante a gente ter da empresa que está querendo vir para o município. Saber quanto tempo ela está no mercado, seu segmento, quantos funcionários ela tem, funcionários diretos. Daí você já imagina quantos indiretos ela vai criar se ela vier para o seu município. Uma outra pergunta que eu percebi que gestores têm, às vezes, vergonha de perguntar, e eu, como sou especialista nisso, eu levei essa parte de negociação que eu tenho de experiência há mais de 30 anos de negociação de área comercial, eu levei também nas tratativas dentro de uma prefeitura para trazer novas empresas. Então, que bacana! E qual que é a média de faturamento anual da sua empresa? E a empresa não vai se sentir mal de passar essa informação, ela vai sentir orgulho. Olha, a minha empresa faturou tanto no ano passado, a média. E você vai sentindo, mas são informações que você precisa ter. Diante dessas informações, você tem um assim, como se fosse um raio-x da empresa, para você ter aí informações, para você poder negociar e oferecer. Com a experiência, se você começa a saber tudo que você tem na sua cidade, toda a área industrial, você tendo essas informações, uma das informações é importante assim, na empresa que o senhor tem, o imóvel, que tamanho que é? Ah, qual o tamanho do galpão? Ah, é tanto. E a área livre? Qual que é o tamanho total do imóvel? Ah, eu tenho um galpão de 4.000, mas a área total é de 10. Que bacana. E o senhor pretende transferir, aumentar? Não, eu estou querendo sair da minha cidade porque eu quero ampliar.
Então, na cabeça sua, com o tempo faz automaticamente a conta. Se a empresa já está numa área de 10.000, ela tem um galpão de 4 e quer vir para a sua cidade porque ela quer ampliar, muito provavelmente ela vai querer ou 50% uma área maior ou o dobro. Então, quando você já tem todas as informações base da sua cidade, você pensa, esse segmento é metalúrgico, eu posso talvez encaixar naquela área industrial. Você já vai fazendo, você vai tendo informações que depois, no diálogo, né, você vai poder apresentar já algumas informações para essa empresa com segurança. Então, esse é o dia a dia, o campo da batalha de você atender a empresa. Nós não podemos ir despreparado para uma reunião. Da mesma forma que se você fosse um vendedor, gestor público, você é um vendedor, vai sair a campo para vender um produto, você jamais deve ser despreparado. Você tem que conhecer bem o teu produto, conhecer já o segmento do cliente que você vai oferecer. E numa prefeitura, num departamento de desenvolvimento, acontece isso quando você vai receber ou visitar até alguma empresa para que ela possa vir instalar aqui na sua cidade. Então, esse segundo passo de você conhecer e tentar, numa conversa bem tranquila, obter todas essas informações. Porque terceiro passo, né, que a gente pode chamar, depois de você ouvir toda a história da empresa, e é tão gostoso você ouvir, porque muitas empresas têm história familiar, que contam, que começaram pequeno, que cresceram, então você aprende muito com essas empresas. Então você dá aquele momento para ele contar a história, e se tem algumas informações que ele não conta, você consegue com essas perguntas que eu te ensinei. E depois que você tem todas essas informações e que você criou essa empatia, é a hora de você apresentar o seu município. Nossa, que bom! Vamos pensar, seu José, né? Que bom, seu José, de conhecer a sua empresa. Parabéns aí, né, por ser um empreendedor que investiu, que acreditou. É sempre importante isso, né? Você também ressaltar da gratidão que você tem dele estar ali querendo conhecer a cidade. Então, chegou a hora de você apresentar a sua cidade. Se você tem um vídeo institucional, também é um conteúdo que eu já produzi e falei da importância de você ter um vídeo institucional que você vai criar com os pontos importantes. Um vídeo institucional ele não pode passar de 3, no máximo, muito estourando 5 minutos, mas o ideal é 3 minutos para que você possa apresentar a minha cidade, a parte bela da cidade, e depois já focar para a parte do desenvolvimento. Já tem tantas empresas no município, ainda tem essa área que a gente preparou para ampliar, enfim. Se você tem, numa sala que você recebeu, você pode ou passar num televisor esse vídeo. Olha, seu José, eu vou apresentar aqui de forma sucinta o nosso vídeo institucional para o senhor conhecer um pouco da cidade. Pode colocar no televisor, num data show, ou se você de repente está num lugar que você não tem, no próprio notebook você pode apresentar. Ah, Eliana, eu não tenho vídeo institucional. Não seja por isso. Não é por isso que você não vai atender, mas você tem que ter as informações. Então, seu José, olha, a minha cidade, ela tem tantos anos, né? É uma cidade industrial ou não é? Eu tive a experiência de trabalhar em 2 cidades, né? Uma que é a cidade que eu moro, que é Salto, interior de São Paulo, próximo de Indaiatuba, de Itu, né? Que é uma cidade industrial, então tem mais de 300 anos. E também tenho a oportunidade de atuar, hoje eu atuo em Capela do Alto, uma cidade menor com a predominância na agricultura. Então você tem que conhecer as características da sua cidade. Pontos positivos, eu já tenho um parque industrial ótimo, então a sua empresa vai chegar, vai inclusive poder conhecer outras empresas. Ah, Eliana, eu não tem problema. Olha, a minha cidade, ela está montando o parque industrial, se a sua empresa vir, vai colaborar. Enfim, você tem que mostrar o potencial da sua cidade com aquela segurança, como se você fosse apresentar um produto para o seu cliente. E o cliente tem que ter a segurança daquele produto. Então, mostrar todas as fortalezas da sua cidade e apresentar. E depois já ir direto, olha,
Eu vejo aqui que você, então precisa de uma área, né? Você quer, vamos pensar que ele quer uma área de 20.000 metros quadrados. Bacana. E essa área, você pretende comprá-la ou pretende alugar? Porque tem essas possibilidades. Você tem que ter essas informações para você poder apresentar a melhor opção. Não, é bacana. Olha, então a gente já tem lá no distrito A, no distrito B. O senhor pretende fazer as visitas hoje? Quer aproveitar hoje para conhecer? Ah, hoje não vai dar porque eu tenho que voltar ainda, tal, mas vamos marcar um dia? Vamos. Então você tem que estar preparado para as duas possibilidades. Ou quando você já marca a agenda, já tem uma disposição para atender aquela empresa, e se você, gestor público, de repente o prefeito participa dessa reunião, mas depois na visitação da área ele tem outras agendas, então o secretário ou o diretor leva a empresa para conhecer a área. E às vezes nesse momento, para conhecer, não precisa talvez ou um consultor imobiliário ou o dono da área estar presente, você mostra a área. Ah, Eliana, mas eu vou negociar? Não, você vai apresentar a cidade. O prefeito, ele tem a chave da cidade, vai apresentar a cidade. Depois a empresa gostou, bacana. Olha, então eu vou apresentar para o senhor um consultor imobiliário. Dependendo da relação que a prefeitura já fez com os consultores imobiliários, nessa visita, nessa ida, estou saindo da prefeitura, vamos aproveitar já visitar? De repente, se você já criou essa boa relação, liga para o consultor imobiliário, para aquela imobiliária que é responsável daquela área, ou até para o dono. Olha, eu estou levando uma empresa para conhecer a tua área, né? Quer? Ou de repente na primeira visita, você vai e mostra, porque a empresa vai saber se aquela área encaixa. De repente vocês visitaram 5, 10 áreas e ela fala: não, eu gostei dessa e daquela. Daí é onde você passa o contato. Você pode passar diretamente para a empresa o contato do dono da área ou do consultor imobiliário da imobiliária e vice-versa. Mas não acaba aí. Como em todas as negociações, vamos pensar que são etapas, né? De uma negociação, seja para vender um produto, é, seja para vender um serviço ou para chegar em algum acordo, existe a fase da negociação. Vamos imaginar que a negociação ela fosse uma régua de 1 a 100%, né? E essa primeira acolhida, essa primeira reunião, essa primeira apresentação, esse primeiro momento, a gente fala, você talvez não tenha a oportunidade de causar uma outra impressão, né? A primeira impressão que fica. Isso é verdade. Então, costumo comparar essa primeira reunião como se ela fosse praticamente 50% da negociação. É 50%, porque a partir do momento que você criou essa empatia, recebeu bem, demonstrou segurança, você tem que conhecer, além de conhecer as áreas, outras possibilidades, como eu já citei em vídeos, porque se a empresa fala, eu vou vir, mas eu preciso estar próximo de rede de energia, você já tem que saber que tem. Ah, eu vou vir, mas eu preciso de gás, você já tem que saber se naquela área tem. Que bacana, eu vindo, eu vou encontrar mão de obra qualificada, porque eu não vou trazer mão de obra, eu vou ter daqui. Você já tem que ter a noção, se no teu município você terá, existem trabalhadores ali desocupados que possam vir ocupar essas vagas. Então, numa negociação para você atrair empresas, ela é bem complexa, mas ela não é difícil. E se você seguir essas sugestões que eu dou, é passo a passo, são todas as informações que irão te dar segurança para que você possa fechar esse negócio dessa empresa vir para o seu município. Então, são etapas. Então, digamos que é 50%. Os outros 50% é outra etapa, que daí a empresa vai ver a área. Você lá atrás já fez uma reunião com os consultores imobiliários ou com o dono, apresentou o teu programa de governo, o que você imaginou para atrair novas empresas, e quão é importante uma empresa chegar no município.
Você já envolveu essa equipe interna, a sua equipe interna e a tua equipe externa, que são esses consultores, donos de área, para quando o cliente saiu daqui, que você atendeu bem, acolheu, essa empresa se sentiu abraçada na cidade, né? Quando ela for para a segunda etapa, que é a negociação, ela tem que sentir a mesma coisa. Então, às vezes, você tem que ter noção dos valores praticados de área na sua cidade, no seu município, na tua região. Porque pode ocorrer, você atendeu a empresa, daí apresentou as áreas, a empresa gostou da área A e da área B. Ótimo. Você já sabe que é X, um valor X o metro quadrado. Ótimo. Mas, de repente, vai negociar com o dono que ele fala, não, porque a minha área é boa e eu quero vender por um valor X. Para o dono, aquele valor é bacana, mas às vezes não é um valor praticado no mercado local e às vezes regional. Então, o gestor público ele tem que ter essa noção. Sabe por quê? Porque pode ocorrer dele precisar orientar também o dono da área. Orientar e sensibilizar. Por quê? Olha, seu fulano, dono da área, muito importante a nossa cidade receber essa empresa. O senhor falou do valor tal, eu soube que a empresa tem um valor X para investir. Então, nos ajude também chegar no meio termo aí para que a gente possa trazer essa empresa que vai ser para nossa cidade, para a sua cidade, vai trazer desenvolvimento, inclusive para os seus filhos, netos. Então, a negociação da empresa envolve tudo isso. Então, um gestor público que resolveu assumir essa missão de administrar a cidade, ele precisa ter colocado no teu plano de governo, se porventura não colocar então no planejamento estratégico, a missão de também atrair novas empresas. E as novas empresas, como a gente comentou nesse vídeo, requer negociações. E a pessoa que vai lidar diretamente para atender essas empresas, ele precisa entender de negociação. Ele precisa, se não entende, começar a aprender, se dedicar para aprender as negociações. Porque são etapas, como nós falamos, né? São etapas as negociações. E às vezes pode ser que a empresa chegue a dizer não. E eu estou aqui para te dizer que o não significa que essa empresa não virá para o município. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu atuei como secretária de Desenvolvimento Econômico na cidade de Salto, a cidade que eu moro, em 2013 a 2016, eu como secretária municipal eu tinha essa missão de atrair novas empresas. E nós, assim, as pessoas da cidade sempre manifestavam o desejo que nós conseguíssemos trazer o McDonald's para a cidade. Então, muitas pessoas nos falavam pela rede social ou quando encontrava conosco pela rua, ou encontrava com o prefeito e falava, vai, traz o McDonald's, porque Salto é uma cidade do interior de São Paulo, com mais de 100 mil habitantes, não tinha o McDonald's. Então, as pessoas que queriam seu produto tinham que ir nas cidades vizinhas. Então, a gente já sabia que tinha esse desejo aí das pessoas receberem essa empresa aqui na cidade. E em 2013, logo que eu assumi, nós recebemos um contato de uma pessoa que estava prospectando a área para o McDonald's e querendo conhecer a cidade para a possível abertura de uma loja. Aqui um detalhe importante que eu pretendo tratar num vídeo depois, que é de você, gestor, manter o segredo industrial. Você não pode sair falando, hoje o McDonald's ou uma outra empresa veio aqui e quer montar. São etapas, e uma das etapas é manter o segredo industrial. Então, em 2013, logo no início, nós recebemos esse contato, recebemos a empresa ali no gabinete, o prefeito me ajudou a atender, que é muito importante, e apresentamos tudo, fiz todas essas etapas que eu estou ensinando nesse vídeo, fiz tudo que vocês podem imaginar, apresentei todas as informações. Uma franquia do McDonald's, ela tem alguma exigência, ela escolhe cidades com mais de 100 mil habitantes, então nós tínhamos que mostrar dados que comprovavam isso, e outras informações de pesquisa que era importante. Nós levantamos todas essas informações e passamos. Então,
toda a parte de atendimento, eu acredito que nós fizemos a lição de casa, o atendimento foi perfeito. E depois tem uma etapa que é o acompanhamento, então, porque a empresa às vezes vai estudar, no caso deles tem a franquia que eles têm que se reportar, e 2 meses eu fiquei nesse acompanhamento, e daí, estamos pensando, estamos analisando, estamos aguardando uma resposta, até que chegou um dia um e-mail dizendo assim, não, nós não iremos para Salto. Decidimos investir em mais uma loja aqui numa cidade vizinha, vamos esperar essa outra loja atingir um faturamento mínimo, então não iremos para Salto. Então foi um não. As pessoas que me cercavam, a minha equipe, todo mundo pensou, então perdemos essa oportunidade de ter um McDonald's na cidade. Eu, pela experiência que eu já tenho de negociação, são mais de 30 anos trabalhando em área comercial, eu sabia que o não significa não de verdade, né? O não pode ser uma possibilidade de um sim. E eu continuei fazendo um trabalho que são técnicas de negociação, de acompanhamento com esse cliente, do que? De ficar falando, você tem certeza que não vem? Não. Eu fui passando informações importantes da cidade para que ele pudesse ter mais informações, que talvez naquele momento da decisão de um não ele não tinha, para quem sabe futuramente ele poder ter esse poder de decisão e efetivamente vir para a cidade de Salto. Então, esse programa de atrair novas empresas já estava na nossa gestão, então eu trabalhava para isso. Logo no primeiro ano nós conseguimos já anunciar a vinda de algumas empresas da conquista do nosso trabalho. Então, quando a gente fazia essa conquista, a gente fazia uma coletiva de imprensa, convidava os jornais locais, regionais, para que a gente pudesse divulgar, então, para que a cidade soubesse que vinha a empresa. Então, no decorrer desse período, fomos anunciando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. No final, né, ao todo, foram 53 empresas na cidade. Mas nesse primeiro ano, o que eu fazia? Pegava todas as reportagens que tinham saído dessa matéria, da própria prefeitura, do site ou de alguns jornais, encaminhava por e-mail o link para a pessoa, eram várias pessoas no McDonald's, o dono, a pessoa que prospectava, enfim. Eu mandava um e-mail, olha, Salto recebeu a primeira empresa, Salto recebeu a segunda, e fui mandando. E sempre no final, eu colocava, agora só falta uma loja do McDonald's. Sempre mandava as notícias importantes, por exemplo, se teve uma inauguração de uma escola, que são informações importantes. Uma empresa, quando vai investir, principalmente multinacional, vai investir no município, ela também quer saber a informação de como anda a educação, a saúde da sua cidade. Todas as informações possíveis e imagináveis que eu sabia que eram importantes para o McDonald's, eu encaminhava por e-mail. E acho que foi um longo tempo fazendo isso, sempre. Eu dedicava uma vez por semana, ou a cada 15 dias, uma vez por mês, pelo menos, eu mandava alguma informação da cidade para que eles não esquecessem de Salto. Então, você tem que fazer assim, o teu cliente não pode esquecer de você. Uma técnica de negociação. Até que um belo dia eu recebi por e-mail, um e-mail que eu não acreditei quando eu li. Queremos agendar uma reunião para retomar as negociações para possível implantação de uma unidade do McDonald's em Salto. Então, quanto tempo demora para a empresa dizer sim? Vai depender do jeito que você vai cuidar desse relacionamento. Então, tem que ter esse relacionamento, essa confiança. E nós fizemos a reunião e começamos as novas tratativas. Tivemos que, por vezes, intermediar a negociação, tinha algum documento que estava difícil, enfim. Em 2016, acho que foram 3 anos, né, de espera, nós conseguimos anunciar a vinda, então, do McDonald's, que, inclusive, resolveu investir numa loja nova, com um projeto novo, autossustentável, um projeto novo, segundo eles, que eles estavam implantando a partir daquela data, então, na rede, e Salto era a primeira a receber essa loja mais sofisticada, enfim. Foi uma alegria para a cidade e mesmo para a prefeitura, porque é uma empresa que tem uma boa arrecadação anual, então traz um retorno muito interessante para o município, além de gerar uma média de 60 empregos. E o gestor, eu contei esse exemplo porque o gestor,
gestor público, voltando a falar, o prefeito, o secretário, né, tem que entender de negociação e ter conhecimentos para que ele possa, no momento oportuno, aplicar o teu conhecimento. Então, por vezes, nós tivemos que chamar o consultor imobiliário, chamar o dono da área e também falar, nos ajuda a fechar logo essa negociação, fecha logo essa negociação, nós precisamos trazer a empresa, vamos dar todo o apoio, porque chega a hora que tem ali as negociações. A prefeitura não tem o poder de negociar nada, mas ela pode orientar, sensibilizar o dono da área, que às vezes pode melhorar o preço, cada um cede um pouquinho nas negociações, enfim, todo mundo ganha, porque uma negociação boa é quando todo mundo ganha. E na época tivemos que fazer intermediação com o CPFL, que precisava implantar uma nova rede de energia para atender. E tudo que vocês podem pensar, o trânsito, para melhorar o trânsito, para que o cliente pudesse entrar na loja, fazer uma sinalização. Envolvemos toda a equipe da prefeitura e a equipe externa, que são os parceiros, CPFL, licenciamento que precisa. Então, o gestor ele tem que também ter essa proatividade, essa iniciativa de conhecer todos os trâmites, para quando você sentar na negociação, você ser um ponto de apoio para a empresa, ajudar a empresa. E o McDonald's, então, veio para cá. Se vocês visitarem meu canal, tem um testemunho do dono da franquia que abriu a loja, o Cláudio Costa. Ele deu testemunho que ele fala, nossa, a Eliana não saía do meu pé, de tanto que ela ficava no meu pé, daí eu falei, tem que abrir uma loja em Salto. A Eliana ela teve uma importância muito grande na conclusão nossa para abrir a loja de Salto, porque ela insistiu muito, ou seja, ela não só nos mostrou como que era a cidade de Salto, todo o desenvolvimento que estava sendo feito lá, as melhorias que estavam sendo feitas em termos de infraestrutura em Salto, como também ela, com seu dinamismo que é característico, né, ela insistiu muito conosco, né, até brincava que ela não saía do nosso pé, até que a gente, até nos convencemos a ir abrir Salto lá. Depois, quando decidimos, houve um pouco de demora no fechamento do negócio lá do ponto comercial, e ela participou ativamente também, junto com os donos do terreno lá também, para facilitar os processos todos. Para aí ela teve uma atuação realmente definitiva nessa ida nossa para Salto. Então, aquele período que eu fiquei não desistindo do cliente, mandando informação, que o cliente falou até que eu não saía do pé dele, resultou na vinda da loja aqui em Salto. E depois a rede investiu, inclusive, em mais uma outra loja menor de sobremesa, dentro de um outro supermercado, que também foi um trabalho que nós trouxemos. Então, eu estou dizendo aqui para você, gestor público, que se você quer trazer empresas para o seu município, você tem que aprender, se não sabe, a negociar. E aprimorar sempre a tua habilidade em negociação. Como? Adquirindo novos conhecimentos, fazendo reuniões, fazendo parcerias, se interessando, participando de reuniões, promovendo encontros empresariais, reuniões para que você tenha conhecimento e vai aumentando a tua rede de contato e o teu conhecimento aí para ajudar. Um outro caso que eu vou contar para vocês, isso nós utilizamos, Eliana, para o McDonald's e tal, mas e para uma indústria? E grande indústria. Nós negociamos grandes indústrias aqui para Salto, que é uma das primeiras cidades, é a primeira cidade que eu trabalhei com esse programa de atrair novas empresas. Sempre valorizando desde o microempreendedor individual, a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa. Todos são empreendedores que vão dar retorno para o município. A técnica é a mesma. Obviamente que para uma maior empresa, quanto mais contatos você tiver, mais apoio você poderá dar para ela e ajudar com que ela tome a decisão de vir no município. Então, atender sempre bem. E olha como é importante você integrar todos os atores. Lembra que eu sempre comentei que é importante você conversar com o setor imobiliário. Inclusive, tem um vídeo que eu trato só desse tema, envolver todos aí nesse projeto, nessa missão de atrair novas empresas. Uma vez, uma empresa, um representante da empresa Guring do Brasil, uma empresa alemã,
que tem fábricas praticamente em mais de 50 países. E aqui no Brasil ela tinha uma unidade em Guarulhos. E o teu gerente, o gerente aqui brasileiro, que é responsável da empresa, estava aqui em Salto, porque ele estava prospectando cidades vizinhas para trazer a unidade para cá, para o interior. Ele não tinha pensado em Salto, mas ele acabou em contato com um consultor imobiliário da cidade de Salto, que praticamente ele trabalha só com imóveis industriais, e que também não só aqui na cidade e na região, e ele acabou conhecendo esse diretor da empresa, o Jorge, que ia tomar um café com ele aqui na cidade para negociação de áreas em outras cidades. Esse consultor, pelo amor que ele tem na cidade, que ele mora em Salto, ele sabendo do nosso programa e do nosso interesse, falou para esse gerente: vamos tomar um café lá na nossa prefeitura de Salto? Assim você fica conhecendo também. E me ligou, eu era secretária de Desenvolvimento Econômico. Na hora, nós deixamos tudo o que estávamos fazendo, abrimos a agenda. O prefeito, na época, pôde estar comigo e recebemos esse diretor, então, que ficou muito encantado com o atendimento. E ele relata essa experiência também num vídeo que ele deu de depoimento no meu canal, Jorge, tem lá da Guring, vocês podem assistir na íntegra. Primeiro, nos recebeu de forma muito amigável, né, que não é comum, às vezes, a gente ter essa relação, né, e sem o compromisso, né, de você receber algo e ter que dar algo de volta. E uma assistência realmente de primeira linha, né. Eu comecei a ficar até incomodado a quantidade de vezes que eu tive que acioná-la para me ajudar, né, até situações que ela não tinha interferência total ou não tinha autoridade sobre determinada órgão público, e ela entrou como facilitadora para nos ajudar no processo. Mas ele retrata essa história, ele não pensava em Salto, ele estava prospectando, mas quando ele chegou aqui, encontrou esse espaço acolhedor, uma prefeitura propensa a auxiliá-lo, a ajudá-lo. Vai dar jeitinho alguma coisa? Não. Ele disse que ele ficou até pensando, será que vão me cobrar alguma coisa à parte por tanta bondade, tanta agilidade? Ele mesmo relata nisso. Não, era apenas uma gestão comprometida em atender bem o empresário que vem. E é isso que você, gestor, se você quer trazer empresas para o município, você tem que atender bem. E a Guring, então, relata, né, o Jorge conta, que depois ele acabou desistindo de outras cidades, ele estava praticamente fechando o negócio e quis então encontrar uma área aqui. Esse consultor, obviamente, que ajudou, e daí na prefeitura entrou com a parte de acelerar todo o processo, de emitir logo aí a certidão de viabilidade e outros documentos, e ele então fez um projeto de construir uma fábrica com valores altos, aí milhões de investimento. Só que ele gostou tanto do atendimento, e como ele sabia que ele ia ter que cuidar bem da obra, e ele representa a empresa alemã aqui no Brasil, e ele já estava num espaço pequeno em Guarulhos, ele nos ligou, será que se eu tiver será que vocês teriam um galpão para alugar aí na cidade? Estou pensando em já levar a empresa, porque daí eu fico cuidando da empresa e tocando a obra. Daí foi quando o consultor imobiliário encontrou um local para ele, um galpão que já tinha pronto, deu para ele adequar a empresa, trouxe a empresa, então, antes do previsto, num espaço locado. Só que daí, nós já tínhamos a certeza que ele ia construir a fábrica. Daí, todo o nosso atendimento foi para ajudá-lo nessa transferência da empresa. Como? Indicando, às vezes, transportadora que ele pedia para trazer, ele queria trazer documentos, nós indicamos. Ele queria fazer uma reforma no galpão, indicamos serviços, tudo que você podia imaginar. Ele queria alguém de confiança, a gente tinha contatos, passamos. Ele fez toda a reforma, todo o suporte, segundo ele, que ele precisava, que ele nem imaginava que encontraria numa prefeitura. A nossa equipe, ou eu diretamente, que ele tinha meu celular, que é uma das dicas importantes, um gestor público que vai lidar com empresas, ele tem que estar sempre disponível para atender. E, enfim, ele relata isso nesse vídeo, vocês vão poder apreciar, e ele conta que foi esse o motivo dele escolher a cidade de Salto para trazer uma fábrica multinacional, com excelente faturamento, na cidade de Salto, que começou a funcionar, acho que foi 2000
2014, 2015, que foi a inauguração, não me recordo agora, continua na cidade, continua gerando empregos e faturamento para o município. Então, eu estou te falando aqui, as negociações, se você seguir todas as etapas e ampliar o teu conhecimento, um sim pode se transformar num não. E às vezes você pode reverter a situação igual a empresa da Guring, que nem pensava em salto, quando veio tomar um café conosco a convite do consultor, fizemos toda o acolhimento, inclusive com a presença do prefeito. O prefeito, na etapa de atração de empresas, é a pessoa mais importante, porque o empresário que vê que o prefeito deixa tudo para atendê-lo, ele fala, nossa, que bom, porque às vezes o empresário ele não é tratado tão bem como que ele deveria ser nesse sentido. Às vezes demora tanto um processo, tanta burocracia, e tempo é dinheiro para a empresa. Agora, quando ele encontra uma prefeitura que o acolhe, que trata bem e que acelera os processos, ele sente a segurança de investir na cidade. Então, essas informações eu estou compartilhando com vocês e se vocês aplicarem, com certeza irão atrair empresas para o seu município. Se você gostou desse conteúdo, dá um ok, dá um joinha, compartilha com a tua equipe, com o maior número de pessoas que você puder, nos ajudem a dividir isso com outros prefeitos de todo o Brasil, outras prefeituras, para que nós consigamos atrair mais empresas para os municípios, incentivar essas empresas a empreenderem, a investirem e a criar aí possibilidades de novos empregos que vão gerar aí desenvolvimento econômico para o seu município, arrecadação, enfim. Até a próxima!